Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Thiago Lessa, diretor de Marketing, de Growth e Licenciamento dos Produtos Digitais da Globo. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer meu, obrigado pelo convite. Acho que vai ser muito bom o bate-papo aqui com a gente. Show. E aqui comigo, Matthew Schutz, diretor do World Observatory. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM São Paulo, World Observatory Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Thiago, conta um pouquinho do teu dia a dia como diretor de marketing de um gigante de entretenimento como a Globo. Nossa, é um dia a dia corrido, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, é uma coisa que eu falo muito. De tédio a gente não morre. Sim. São assuntos diversos, ainda mais dentro da estrutura que eu estou hoje, né, responsável, que é a estrutura de produtos digitais da Globo. O que são esses produtos digitais? Vão desde um Globoplay a um GE, G1, G-Show, Cartola, Globo.com. Então, assim, imagina a quantidade de assuntos que nós temos para discutir. Sai de uma reunião falando de eleições, entra na outra de Olimpíadas, passa por um desenvolvimento de um conteúdo qualquer. Então, assim, digamos que é um dia a dia intenso, mas, assim, muito, muito prazeroso. Adoro o que eu faço. Até que eu estou lá no grupo, faço 18 anos esse ano. Chegou junto com a internet lá. Cheguei exatamente para fomentar a internet. Depois a gente pode falar um pouquinho isso num dos negócios da empresa, que era o Telecine, né? Uma joint venture da Globo com os estúdios americanos lá atrás, pré-Netflix. Então, como que a empresa se transformaria digitalmente. Cheguei exatamente para esse projeto. Então, foi uma carreira longa de Telecine, hoje na Globo, na nossa mãe, né? Agora, Thiago, o Matthew veio da National Geographic impresso. Uhum. A nossa origem foi livros. Então, assim, somos todos de mídia offline. Eu também. A gente começou por aí também. O mundo. Exatamente. O mundo. A história da Globo começou assim, né? Você pega 90 anos atrás, 80 anos, se eu não me engano, que faz a empresa esse ano, o Jornal Globo. Então, começou no impresso e foi fazendo os spin-offs da vida, né? Trabalhando dentro da rádio, revista, TV por assinatura, e aí o Globoplay, o digital, mas... Agora, essa briga nossa, saindo das mídias offline, inclusive de TV, indo para o online, é sempre desafiador que o número de concorrentes, o tamanho dos players, não tem quase reserva de mercado, porque gigantes atuam aqui no Brasil. Exatamente. Você que está ali desde o momento do T0, como é que você está vendo os players brasileiros se adaptando a esse sistema? Como é que a Globo está enxergando as oportunidades? Aonde está o posicionamento? E o que você enxerga de dificuldade nesse momento hoje de internet? Eu acho que, como você disse, é um mercado complexo, um mercado gigante. Há pouco tempo atrás teve a fase, principalmente quando a gente fala aqui do mundo do streaming, né, que o Globoplay está inserido, a festa dos streamers. Então, assim, teve muito isso, o baile dos streamers, revistas saindo no mundo, todos os players lançando plataformas próprias de conteúdo, todos os produtores de conteúdo correndo atrás. E a Globo, acho que tem um diferencial muito, muito forte no mercado brasileiro, que é conhecer o brasileiro. Empresa de muitos anos aqui trabalhando e construindo conteúdo para o brasileiro. No final do dia, o conteúdo continua sendo rei. Então, assim, as plataformas investem muito em tecnologia, a gente também investe muito em marketing, a gente também investe, e o que fica no final é realmente o conteúdo. Então, a produção de conteúdo nacional de brasileiro para brasileiro, acho que é o nosso grande diferencial e isso mostra no dia a dia de consumo, né? Então, e aí um outro grande desafio é mostrar, apresentar esses conteúdos para os consumidores. Esse é um desafio grande hoje em dia da indústria, dentro dessa pulverização de plataformas que hoje está até caminhando para uma concentração. Vide aí movimentos recentes, a Max, né, juntando HBO com Discovery, agora a Disney está juntando Disney Plus com Star Plus, mas continua ainda muito pulverizado de oferta de conteúdo. E aí o consumidor se achar nisso tudo e achar a oferta ideal para ele, o conteúdo ideal para ele, acho que é um grande desafio do mercado. E aí é onde eu estou um pouco mais inserido, que é essa parte do marketing, né, da oferta, do growth, do crescimento, que passa muito pelo discovery desses conteúdos, que é a nossa fortaleza, principalmente o conteúdo nacional, né? Thiago, o que distingue o consumidor brasileiro de conteúdo do gringo? Eu acho que é o hábito do consumo, né? Assim,
o brasileiro ele tem um hábito de consumo que, mal ou bem, a Globo construiu isso ao longo dos anos. As novelas são muito fortes aqui, né? E diferente de outros mercados, no mercado latino até é muito mais próximo do brasileiro do que o resto do mundo. Vídeo que tem as novelas aí mexicanas, agora tem as turcas também, são um mercado muito forte de novelas. A gente licencia quase todas essas novelas importantes também do mundo, porque a gente sabe que é o que o brasileiro gosta, o brasileiro está acostumado. E uma novela, quando você vai olhar, nada mais é do que uma série longa. Sim. Mas um hábito, uma história contada diferente, um formato contado diferente, e outro ponto a língua, né? Então, assim, o conteúdo falado em português brasileiro, local, conteúdo local. O Brasil é um continente, então a gente produz conteúdos em vários territórios brasileiros, com linguagens e culturas locais. Então acho que isso é realmente a fortaleza. Isso diferencia um pouco o brasileiro daquele produto que não vou falar do tamanho das produções internacionais, dos nossos concorrentes são enormes, conteúdos que têm um valor de um episódio quase maior do que 2, 3 séries nossas inteiras, mas querem falar com um mundo inteiro, né? Eles falam muito do global, né? O local para o mundo. Então, assim, e a gente fala do Brasil para o Brasil. Então, acho que é um pouco, quanto mais segmentado é a sua decisão, mais assertiva ela tende a ser, né? Não, isso não tem dúvida. E a qualidade das produções da Globo são impecáveis. Agora, Thiago, quanto à estratégia de negócio, você ali dirigindo, capitaneando aqui, o marketing, olhando essa parte do digital, como é que você faz para aumentar a monetização? Como é que você enxerga o mercado para conseguir mais assinantes? Quais são as estratégias que vocês lançam mão? Eu acho que a gente falou um pouco aqui da questão do discovery de conteúdo, né? Hoje, com essa pulverização de ofertas, e não só de ofertas de streaming, mas de marcas. Todas as marcas estão querendo a atenção do consumidor de certa forma. Sim. Hoje está cada vez mais difícil você passar a mensagem certa para o consumidor certo na hora certa, no momento certo. Ainda mais tendo em vista que o consumidor hoje ele é várias personas ao longo do dia. Eu sempre uso o meu exemplo, eu sou um pai de família, tenho um filho de 15 e uma filha de 5 anos, casado há 20 anos, sou esportista, faço triatlon e sou um executivo de uma empresa. Vai virando a chave. Eu consumo conteúdo com a minha filha, eu consumo conteúdo sozinho, eu consumo conteúdo enquanto eu estou praticando esporte, eu consumo conteúdo com meu filho de 15 anos, eu consumo... E a gente está falando só de conteúdo aqui. Então, olha a quantidade de personas que eu sou, e aí achar o momento certo, qual é o conteúdo certo para essa pessoa, e na plataforma certa, ainda tem isso, né? Porque em uma hora eu estou usando mais o celular, na outra hora é mais o computador, na outra a televisão. Então, essa complexidade hoje é uma coisa que me motiva muito, é a minha chama acesa nos últimos 15 anos, 10 anos da minha vida, é isso, é achar essa conta, né, de como essa conta se paga. No final do dia, assim, a empresa investe um dinheiro para se pagar, e acho que é o que chama muita atenção nossa hoje é isso, principalmente no digital, você conseguir medir, você conseguir segmentar, você conseguir fazer teste, errar, acertar, caminhar, apostar um pouco mais em uma direção, e não deu certo, muda, vai para um lado. Então, acho que isso é uma coisa que motiva muito. Mas, assim, a cada dia uma novidade. Não tem receita. Né? Não tem receita, não tem. O que funciona para mim não vai funcionar para o meu amiguinho do lado e muito menos para um outro concorrente meu. Não vai. E não vai funcionar para mim amanhã. Esse que é um bom. Não dá para dormir. Eu falo muito isso para o time lá, assim, ó. Se tem alguma coisa tranquila, pode ver que tem algum problema, porque ou a gente já ficou para trás, ou tem que dar uma evoluída nisso. Então, assim, é uma coisa que onde entrou o algoritmo nisso? Você colocou, 5, 6 personagens diferentes e tal. O algoritmo, acho que é a base, acompanha, é a base de tudo, né? Assim, acho que isso a gente, no marketing digital, principalmente, e nesse ambiente digital, a gente já fala de algoritmos, AI há muito tempo, muito tempo, assim, talvez desde lá do início da compra digital, por exemplo, as grandes plataformas digitais já ofertavam compras por AI, que você jogava um objetivo qualquer na plataforma, um punhado de imagens, e ela formava a melhor imagem, o melhor contexto,
de acordo com aquele seu objetivo e buscava a pessoa. Isso nada mais é do que algoritmos e AI funcionando por trás. E isso há muito tempo. Foi, lógico, aprimorando, evoluindo muito, chegando no nosso dia a dia, principalmente. Acho que isso é uma ajuda importante. Sim. Mas, entrando na sua pergunta, quando você vai para dentro, por exemplo, de um Discovery, dentro de uma plataforma de conteúdo, e aí pode ser de conteúdo em vídeo ou conteúdo em texto, pode ser de um G1 a um GE, a um Globoplay, o algoritmo ajuda muito nessa descoberta e principalmente na velocidade de cruzamentos de dados. Então, um exemplo mais fácil que tem é o que assistir depois que você assistiu aquele conteúdo, levando em consideração todo o seu consumo prévio. Imagina se a gente tivesse que ter uma pessoa para olhar tudo que você consumiu para trás, para te ofertar qual seria o melhor conteúdo, levando em consideração o que outras pessoas que tiveram consumos parecidos do seu tiveram. Então, isso aumenta o engajamento, aumenta a sua taxa de recorrência dentro do produto, aumenta a sua chance de ser mais fiel, de cancelar, de cancelar menos. Então, assim, tudo isso vai levando. Isso é só um uso, talvez, de um algoritmo de recomendação. Talvez. E um ponto, Thiago, em relação à questão o que a gente acaba vendo de ponto negativo da inteligência artificial, que é essa criação das bolhas. Você acha que é programável oxigenar também o que a pessoa tem de hábitos e interesses? Eu acho que é completamente viável e programável. Tudo depende do interesse momentâneo do produto ou da empresa. Às vezes você quer manter mais a pessoa dentro daquele universo e sem críticas ou defesas assim mesmo, porque depende, estratégias de mercado, você quer manter mais dentro daquele ecossistema ou não, você quer realmente ofertar mais porque ele precisa conhecer outros conteúdos, ou você imagina, você pode ter um mix dessas duas estratégias, você concentra mais ele dentro de um tipo determinado de conteúdo, quando você está vendo que aquele conteúdo vai começar a minguar, você precisa migrar ele para um outro cluster de consumo, então você pode ir levando isso, e principalmente doutrinando, talvez, ou modelando os algoritmos a entenderem mais isso, ou até usando também recomendação humana. Você pode também mesclar o algoritmo com recomendação humana. A gente tem, por exemplo, trilhos no próprio Globoplay que mescla os dois. A pessoa buscou, ele assimilou, foi isso? Não, um trilho que possa ter produto recomendado por uma pessoa, por um editor nosso, ou pelo algoritmo. E essas duas coisas se conversam. Então, assim, você pode... Porque imagina se eu tenho um conteúdo... Como o editor recomenda? Desculpa que eu não entendo. Então, vou dar um exemplo. Assim, a gente acabou de lançar um conteúdo. Tá. Se ninguém nunca teve consumo daquele conteúdo, é difícil eu indicar aquele conteúdo para alguém. Tá. Posso até botar ele dentro de um gênero, é um conteúdo de novelas. Então, ele é o primeiro, porque é novo. A gente pode até usar isso, mas a gente pode forçar. Eu posso forçar esse conteúdo dentro, óbvio, de um consumo, né, de uma regra qualquer. Então, acho que isso tem um mix muito importante. Acho que é importante. E no bottom line lá, o algoritmo ele foi programado por humanos. Então, também tem uma visão humana dentro daquilo ali. Ele vai aprendendo, vai melhorando por ele mesmo, pela máquina, mas ele tem um peso dentro do que usar naquilo tudo, né? E, Thiago, dentro do cesto de produtos e serviços que o grupo oferece, a parte de digital já é representativa em números gerais? Assim, qual o tamanho do... Eu não posso dar números exatos, mas é muito representativo. Assim, se a gente for pegar pelos nossos produtos e aí pelo tamanho deles, por exemplo, quando a gente pega por territórios, pega um G1, é o maior portal de notícias do Brasil. Pega o GE, o maior portal de esportes do Brasil. Pega o G-Show, é um dos maiores, top ali, briga entre as primeiras posições dos portais de entretenimento. A Globo.com, historicamente, top 5, 3 portais do Brasil. E o Globoplay é a maior plataforma brasileira. Sim. A segunda, atrás do Netflix. Diria que pouquíssimos países no mundo têm um segundo player igual o Globoplay é para o Netflix aqui no Brasil. E principalmente, uma outra fortaleza nossa é usar todo esse ecossistema a nosso favor de alguma forma, né? De dados principalmente. Então, como é que eu uso o que o Pedro está consumindo no GE para ofertar de conteúdo para ele no G-Show? Entendi. Ou no Globoplay. Então, assim, e você começa a fazer esse cruzamento de dados, que a gente diz internamente pescar no nosso aquário,
que é um equosistema enorme. Não, faz todo sentido, porque é onde eles têm dados. Exatamente. Muito Dado. E eu não estou nem trazendo a TV Globo aqui para dentro, né? Assim, quando você pega uma TV Globo, a penetração que ela tem no Brasil, então assim, é enorme. Não é digital, mas já tem um consumo muito relevante no digital também através do Globoplay. Então ainda tem esse tipo de informação que é muito grande. Que projeto que você está debruçado agora, Thiago, que você está pondo força ali para avançar? A gente tem vários projetos acontece ao mesmo tempo, mas acho que tem um muito forte, eu diria que é essa parte de personalização das ofertas, de alguma forma. Então, que envolve muito essa inteligência, mas principalmente a exposição dessa personalização, né? O discovery desse conteúdo. Então, a gente usa muito para fora como que eu trabalho todo esse ecossistema de dados para gerar a melhor oferta, que pode ser um conteúdo, vamos ler essa oferta como um conteúdo, e como que esse conteúdo permeia toda a jornada do consumidor, né? E lendo um consumidor como uma persona de uma pessoa. Então, ainda tem essa definição, essa ramificação lá dentro. Então, assim, como que a gente consegue amarrar tendo produtos que tenham o consumidor no centro? No final do dia, é uma pessoa. Ela pode ser várias personas, pode consumir conteúdos fragmentados ou não, em devices diferentes ou não, e a gente precisa enxergar isso e ter essa unificação do consumidor, né? A gente fala muito ali, o consumidor no centro, né? Então é olhar do consumidor para fora da empresa, para dentro da empresa, né? Mas a partir do consumidor. Como é que a gente traz os produtos periféricos a ele, e não ele periférico aos produtos, né? E explica um pouco para mim como se vocês pensam os diferentes devices, aparelhos. Que porcentagem é visto em celular, em iPad, em televisão tradicional? É uma excelente pergunta. Mas quando a gente fala mas eu acho que é uma excelente pergunta. Quando a gente fala de conteúdo, eu vou botar de longa duração, mas porque curta duração é completamente diferente. Sim. Quando você pega um consumo de TikTok, Instagram da vida, é muito diferente do que eu vou falar. E longa duração pode ler 10 minutos para cima, 15 minutos, já tá. Pode ser um capítulo de uma série ou até um filme. Quando você chega num filme, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Lá atrás, quando a gente estava lá no início dos projetos do Telecine, principalmente, tinha muito essa questão a gente falava do consumir quando e onde quiser, como quiser, que era muito a visão do celular, do mobile first, de carregar, de você consumir, de você ter. Hoje em dia, eu não posso falar números também, mas uma boa porcentagem, acima da metade, é consumida na tela da televisão. TV normal. Sim. Na TV, na Smart TV. Não é mais uma TV normal, é uma TV conectada. Sim. E aí uma frase também antiga que tinha no mercado de quanto maior a tela, maior o tempo de permanência na frente dela, continua válida. Então, assim, imagina você no cinema, você senta e assiste tranquilamente um filme de 3 horas. Sim. 4, mas imagina você assistir esse filme de 3 horas no celular. Não. Na cadeira de um restaurante. Não assisto. Você não vai assistir. Agora, você pode assistir um trecho, sabe? Um trailer no celular. Interessante. Então, assim, quando você vê em volume de quantidade, o celular continua sendo muito relevante em quantidade de players, né, que a gente chama. Mas em horas de consumo, ele vem perdendo cada vez mais a relevância para a tela grande. Então, que interessante. E a TV continua sendo o centro da casa, né? Assim, ela vem perdendo. A curva já cruzou e já foi embora. E, Thiago, e vocês têm essa visão de que uma tela puxa a outra? Por exemplo, eu lembro no início da internet, era uma coisa para a internet, muito não conectada com o resto do mundo. Mas vocês conseguem enxergar como os devices puxam? Sim, acho que hoje o consumidor ele é multi-device, né? Então é um pouco do que a gente estava falando ali, descobrir o momento certo, né? Que ele está para consumir aquele conteúdo e a fase dele ao longo do dia. Então você, ao longo do dia, talvez você esteja mais propenso a consumir um conteúdo no celular ou no computador. A gente vai passar agora um exemplo muito bom. Eurocopa, jogos na parte da manhã lá fora.
Manhã, tarde, se não me engano, vai até amanhã na hora do almoço. As Olimpíadas também estão um fuso diferente do manhã, nosso aqui no Brasil. Olimpíadas é à Paris, tarde, né? A Olimpíadas ele pega muito o nosso prime time aqui, né? Na verdade, o nosso ao longo do dia. A Olimpíadas passado foi no nosso prime time, foi na nossa noite, né? Que a gente chama aqui. Então, ao longo desse dia, o consumidor está na rua. Então, como é que a gente pensa para ele consumir esse conteúdo no celular, daquelas piadinhas no computador, no trabalho, que isso tem muito, ou na rua, exatamente. Então, assim, como que você... Isso você tem que pensar na jornada dele, no conteúdo, entendeu? Então, assim, talvez menos quando você está divulgando uma série, que aí a série você pode escolher o melhor momento que você vai consumir aquilo agora, mas o consumo ao vivo, que é uma outra fortaleza nossa de programação da empresa, você tem que estar não ao vivo, naquela hora. Não adianta você deixar... Você não vai assistir o jogo de noite. Você já sabe o resultado e não vai acontecer. Isso eu só vi uma vez na minha vida, Olimpíadas de Inverno, eu estava nos Estados Unidos, em Denver, fazendo um curso, e as Olimpíadas lá eram na parte da manhã, que era, não lembro em qual país. Os americanos iam de noite para o bar, no mesmo dia, já sabiam todos os resultados, eles iam para o bar. E torciam? E comemoravam como se fosse ao vivo. Eu falei, mas eu já vi isso. Ele vai... E comemoravam. Era Sofria, então comemorava. Isso eu só vi uma vez na minha vida com um evento ao vivo. Aqui, a gente tem uma discussão até do delay, né? A TV aberta passa 3 segundos antes dali, fecha a casa, entra no estúdio. Então, assim, hoje o Brasil tem muito isso do consumo ao vivo, né? Muito forte. E, Thiago, eu vi algumas estratégias de vocês, por exemplo, na Globoplay, de ter uma parte do conteúdo aberto e liberado. Como é que vocês escolhem, ou se isso também é direcionado à pessoa? Isso eu acho que o Globoplay ele tem uma outra fortaleza nossa, né? Ele tem 3 pilares, vamos dizer, de conteúdo. Um conteúdo aberto, que é o conteúdo original da TV, TV Globo. Então, toda a parte de jornalismo, parte dos programas de entretenimento, as novelas em trecho, então toda essa parte ela está aberta, gratuita para o consumidor. É o que a gente chama a nossa grande boca de funil, né? Então, você está lá, você tem E aí, diferente dos outros players que tem programação gratuita, né? Que é a minoria, a gente produz em alta qualidade esse conteúdo. Então, assim, é um conteúdo realmente de alta qualidade. E aí tem um segundo tier de conteúdo, que são onde entram os nossos originais, produção licenciada, os documentários que a gente produz. Então, esse já é um tier pago, a pessoa precisa pagar para acessar esse conteúdo, mas ela continua tendo acesso ao de baixo, ao de graça, normalmente. E um terceiro tier é onde entra a nossa programação de canais ao vivo, e aí principalmente os grandes eventos, os pilares de eventos ao vivo de esporte, músicas e jornalismo. Então, onde tem todos os canais pagos, e com a programação ao vivo, um terceiro pilar. Então, a pessoa pode migrar e permear por qualquer um desses produtos, e aí modelos de planos anuais, bianuais ou mensal. Então tem toda essa dinâmica também dentro do nosso dia a dia lá de growth, né? E já é um marketing / growth, como que a gente faz a transição, aumentando esse upsell, o ARPU do consumidor dentro dos produtos e trazendo outros produtos do próprio grupo para cá, como um Premiere, que é a oferta de futebol, como um Telecine, que é a oferta de filmes. Então como é que a gente vai fazendo esses encombamentos de produtos ali? A Globoplay não tem desculpa de falta de conteúdo. Não tem. A gente volta lá no início. De tédio a gente não morre. Assim, a gente tem oferta e tem pensamento para tudo. Assim, tudo a gente tem que ter. E como que a gente usa dados para isso tudo, né? Para ofertar. Então, assim, eu vou ter uma chance para me comunicar com você. Eu não posso me dar o luxo de errar nessa comunicação. É isso que a gente fala muito. Assim, a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível. Pagando essa comunicação ou não. A gente não tem... De forma orgânica ou não? Orgânica ou sendo paga. Assim, a gente tem que tentar acertar no limite dela. Thiago, vocês têm acertado muito. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu você tempo. Pelo papo. Foi muito legal te ter aqui, um colega de profissão. A Globoplay, para a gente, é um exemplo, é onde a gente gosta de exibir os nossos projetos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado.